Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma receita aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Jéssica, eu sou proprietária da Teca Doces Confeitaria e hoje eu vou ensinar para vocês a receita do morango do amor, que eu sei que muita gente tem ainda dificuldade de produzir esse doce, mas depois desse vídeo eu vou ensinar todo o passo a passo detalhado e os segredinhos para você criar essa receita incrível na sua casa ou na sua confeitaria. E é importantíssimo você assistir essa aula do começo ao fim sem pular nenhuma etapa, porque é em cada etapa que eu vou passar todos os detalhes e segredinhos para você criar um doce incrível. Então, sem mais conversas e vamos para a receita. Para fazer um bom morango do amor, a gente precisa iniciar fazendo o nosso brigadeiro. E aqui a gente já tem o nosso leite condensado, o leite ninho. O leite ninho é importante vocês usar para dar mais estrutura e firmeza no brigadeiro de vocês. E aqui a gente tem o creme de leite. Uma dica para deixar o seu brigadeiro no ponto certo, ele suave, até porque você vai trabalhar com morango do amor e ele tem uma calda de açúcar. Então a gente precisa trazer equilíbrio para esse doce. Vocês não podem utilizar um leite condensado que seja semi-desnatado, porque ele vai deixar o seu brigadeiro muito mais doce. Então procure usar com 8% de gordura, que é o nosso leite condensado integral. Aqui na panela a gente mistura o leite ninho e vai dissolver ele bem no leite condensado, para evitar que ele fique gruminhos ou com leite em pó queimado no brigadeiro. Assim ele não fica gruminhos. Dissolveu, agora a gente só acrescenta o nosso creme de leite. E a gente vai levar esse brigadeiro para cozinhar, mexendo sempre. Agora a gente vai levar para cozinhar. Aqui o meu fogão é de indução, eu vou utilizar ele na temperatura 6. Se você cozinhar em fogão a gás, sempre cozinhe em fogo médio. Para fazer o morango do amor ficar perfeito, o brigadeiro ele tem que estar no ponto bem correto, é um ponto mais firme. Aqui no meu fogão ele ficou cozinhando por aproximadamente 11 minutinhos. Esse ponto do brigadeiro, ele é da seguinte forma: quando você passa a espátula no fundo da panela e ela vai escorrendo bem devagarzinho, assim ele demora para se juntar. Esse é o ponto do brigadeiro mais firme. Ou quando você pega a panela e ele começa a desgrudar do fundo da panela. Esse também é um ponto que vocês podem ficar observando. Ou quando vocês pegar com a espátula e ele cair em blocos mais firme. Também é um ponto que vocês podem observar. Aqui o nosso brigadeiro já ficou pronto. Eu vou desligar o fogo. E vou misturar ele bem com fouet para desmanchar mais os gruminhos. Se fica qualquer gruminho, ele vai deixar o brigadeiro mais lisinho. Agora a gente vai transferir esse brigadeiro para um prato untado. A gente vai cobrir com um saquinho plástico em cima para ele não criar película. Eu vou deixar ele esfriar bem fora da geladeira e assim que ele tiver frio, eu vou levar ele para a geladeira para ele ganhar mais consistência e ficar mais firme. Aqui vem outro segredo para vocês fazerem o morango do amor sem que a calda derreta em 4 ou 8 horas. Enquanto o meu brigadeiro está esfriando em temperatura ambiente, eu já vou selecionar os nossos morangos, higienizar, limpar, secar bem. É importante que os nossos morangos estejam bem secos na hora de montar o nosso morango do amor. Você não pode ir lá na geladeira, tirar o morango e já preparar a coxinha e banhar na calda, porque a geladeira deixa o teu morango úmido. Então o teu morango do amor, se ele tiver na geladeira, o morango, ele vai começar a umedecer de dentro para fora. Isso vai ocasionar o derretimento na calda de açúcar do morango do amor. Eu vou dar um exemplo aqui na minha confeitaria da forma que eu preparo eles.
Sempre quando eu vou preparar eles, eu preparo eles no mesmo dia. Eu preparo eles na parte da manhã e à tarde a gente faz a venda deles. Porém, eu higienizo esses morangos na quinta-feira à noite e deixo eles fora da geladeira, para na sexta-feira de manhã eu montar os nossos morangos. Aqui você vai escolher os morangos mais perfeitos da bandeja, sem machucadinho. Claro que você não vai conseguir selecionar todos sem machucado, mas o que tenha menos machucadinho possível. Aqui a gente só vai tirar a folhinha em perfeito estado, porque a gente também vai utilizar a folhinha. Aqui o meu morango já tá sequinho e para tirar o talinho, a gente só vai utilizar a tesoura. Você não pode pegar com a faquinha e tirar essa pontinha aqui, porque senão ele vai correr água, ele vai machucar o morango, vai correr água no morango do amor. Então a gente só faz esse processo de limpeza. Aqui não tem o talinho, vai ficar a parte do cabinho aqui sem machucar. A folhinha você só gira ela para ela não arrebentar e puxa. Aqui o nosso brigadeiro já tá totalmente frio, já tirei ele da geladeira e olha só como ele fica firme. Ele fica firme, mas ao mesmo tempo ele é cremoso. E é esse ponto correto para vocês deixar o brigadeiro de vocês. Agora a gente vai modelar as bolinhas para daí sim fazer as nossas coxinhas. Aqui eu vou utilizar em torno de 58 gramas de brigadeiro para cada coxinha. Essa receita aqui, ela vai me render em torno de 8 morangos do amor, 8 coxinhas. Você vai untar levemente a mão com manteiga ou margarina, bem pouquinho mesmo, porque também não pode ser muita gordura no brigadeiro, senão também ele vai ficar o teu brigadeiro muito úmido. Aqui no recipiente eu já passei a margarina, a manteiga, e a gente vai modelar nossas coxinhas. Para modelar a coxinha é muito simples, você faz uma bolinha e vai abrindo, achatando com a palma da mão. Aí você vai vir com o morango, vai colocar ele com a pontinha para cima e vai ir moldando a coxinha. Prontinho. Já modelamos as nossas coxinhas e agora vem mais um passo importantíssimo que vocês têm que fazer. Eu vou levar para a geladeira por no mínimo 40 minutos antes de banhar essas coxinhas na nossa calda de açúcar. Agora o nosso morango está quase pronto, já está dando tempo de geladeira, eu vou começar a preparar a minha calda. A minha calda, ela é super simples e ela não vai glucose. Eu já fiz o teste com glucose e confesso para vocês que eu não vi diferença. Inclusive, a única diferença que eu vi é que a casquinha ficou um pouquinho mais fina, mas a durabilidade do meu morango foi menor até. E aquela parte que vocês às vezes têm medo que ele comece a grudar, ficar melado, também não vi diferença usando a glucose. Então, para mim, eu tirei a glucose, fiz o teste para poder trazer essa aula para vocês, porque eu utilizei as duas formas e não vi diferença. Então, eu faço da forma mais simples, que realmente é o que me trouxe resultado aqui na confeitaria. Então, para minha calda, eu utilizo o açúcar cristal, a gente vai colocar aqui na panela, a água,
Lembrando que a gente deixa a receita descrita nesse vídeo abaixo. Vinagre. E eu vou usar 10 gotinhas de corante vermelho Natal. Você pode utilizar também o vermelho morango, que fica muito bonito. Embora o corante é a gosto também, se você quiser um vermelho mais fechado, pode utilizar também. Nessa hora aqui que você vai mexer para misturar. Depois que essa calda ir para o fogo, não mexe mais. Agora a gente vai levar a calda para o fogo. Em fogo alto, essa calda precisa ser preparada. Aqui no meu fogão de indução, eu vou deixar na temperatura 9. Se você fazer no fogão a gás, deixa sempre em fogo alto. Aqui nessa calda é importante vocês terem um termômetro. O uso dele é fundamental para você acertar exatamente o ponto. Essa calda vai ficar em torno vai chegar na temperatura entre 145 a 150 graus. Eu deixo em média de 147 e desligo o fogo. Outro ponto importante da nossa calda, quando a gente faz em pouca quantidade, que aqui eu tenho uma receita. Para você não deixar ela queimar, às vezes pode acontecer. Já aconteceu comigo dela queimar uma parte, começar a queimar. Eu tive que descartar toda a calda. Por quê? Porque ela tem muito pouco na panela. Então, o que eu observo? Fico aqui do ladinho da calda e se precisar mexer, a gente só gira a panela para dar aquela misturada e não queimar a calda. Enquanto a nossa calda está no fogo, eu já vou preparando a nossa bancada para assim que sair a calda, eu já ir banhando os meus morangos na calda. Aqui eu vou colocar um saquinho plástico em cima da bancada, eu não vou untar, porque não é necessário. Utilizem o saquinho plástico ou aqueles tapetinhos de silicone, papel manteiga de jeito nenhum. Aqui eu já tenho os meus palitinhos e aqui as nossas folhinhas de morango. Já estamos quase chegando na temperatura. Aqui ele está em 145, deixa eu atingir até 147. Prontinho. A calda tá pronta, já desligo o fogo, dou uma misturada, só gira a panela. Aqui eu uso essa panela de apoio para trazer a calda bem para a beiradinha, que daí é mais fácil da gente banhar. E agora que a gente vai colocar os palitinhos no nosso morango. Vocês podem colocar antes, fazer esse processo um pouquinho antes? Um pouco antes sim, muito tempo antes não. Aqui você coloca o palitinho e dá uma giradinha. E agora a gente vai banhar os morangos. Eu passo a calda não muito rente ao palitinho, que assim a gente consegue tirar o palito sem quebrar a casquinha. E a gente vem e coloca o morango aqui no saquinho, no plastiquinho. Coloca o palito girando e passa na calda. Dá uma leve batidinha. Aqui você pode tirar até o excesso, para não ficar aquela casca muito grande. Se você não tirar o excesso, olha só como fica uma casca grande. Então aqui você consegue tirar o excesso para ele ficar sem excesso embaixo. Essa calda aqui, vocês conseguem essa receita banhar entre 15 a 16 morangos. Já a receita do brigadeiro, a gente conseguiu fazer 8 morangos do amor. Eu prefiro que vocês dobrem a receita do brigadeiro do que faça meia de calda.
Agora a gente tira os palitinhos. Ele seca bem rapidinho. E a gente vai colocar as folhinhas do morango. Com o auxílio de uma faca ou uma espátula, eu fecho aquele buraquinho que fica, venho aqui e passo a caldinha de açúcar e colo a folhinha. Prontinho. Uma dica, gente, para vocês quando fizer o morango do amor, no início eu pensava que tinha que fazer bem rápido, porque a calda esfria logo e eu ia perder a calda. Só que não. A calda, ela realmente esfria quando faz em quantidade pequena. Só que também não é tão rápido assim. Então, vocês podem ver que eu tô fazendo com bastante calma e a calda ainda tá bem derretida. Quando vocês fizerem uma produção grande, sempre é bom ter mais gente ajudando, com certeza. Aqui, gente, sobrou essa quantidade de calda. Como eu falei, essa receita você consegue banhar 15 a 16 morangos do amor. Então, é normal ela sobrar, porque a minha receita de brigadeiro, para fazer o curso, eu fiz só uma. Então, ela sobrou calda e eu fiz 8 morangos com aquela receita de brigadeiro. E a calda daria para banhar mais uns 8 morangos do amor aqui dentro. Gente, os nossos morangos do amor estão prontos. Agora, outra coisa que eu quero ressaltar para vocês é sobre melar. Quando ele começa a melar, muita gente pensa, eu vou colocar glucose, o que eu faço para ele não começar a melar? Eu fiz o teste com a glucose e ele melou mesmo assim. Por quê? Porque na minha região tem dias que é mais úmido, então o açúcar ele absorve muito rápido a umidade do ar. Então é normal acontecer dele começar a melar mais rápido. Já tive produções de fazer ele a mesma receita, o mesmo procedimento e ele não melar. Então isso sim, o clima afeta bastante essa parte de melar ou não melar. Eu já usei glucose, como eu havia falado, para ver se realmente a glucose ajudava, mas não ajudou, melou do mesmo jeito. Dicas de como embalar e conservação que eu utilizo aqui na minha confeitaria. Quando o morango começa a melar mais, eu sempre compro um saquinho menor daquele que eu embalo e coloco por cima do morango, eu embalo ele bem, para aí sim colocar no saquinho, que daí ele entra aqui mais fácil. Se eu tentar colocar ele aqui dentro sem esse saquinho plástico por cima, ele não vai entrar, ele vai começar a grudar no saquinho. E assim ele entra bem fácil. Aí a gente pega um fechinho e vai fechar ele bem. Assim que a gente faz na nossa confeitaria. Tira o ar dele de dentro e fecha ele bem. E dessa maneira aqui, bem fechadinho, sem ar, sem nada de furinho no plastiquinho, eu armazeno ele na minha vitrine ou na geladeira. Ele não pode ficar fora. Se você deixar ele fora, ele vai te durar em torno de 4 a 8 horas, ele vai começar a derreter. Se você colocar embaladinho dessa forma na geladeira, ele dura um pouco mais de 24 horas. E olha só o brilho que fica esse morango do amor. E agora a gente vai finalizar experimentando junto com vocês.